acontece todas as segundas-feiras, nós falamos hoje com o advogado José Antônio Rosa e estamos falando sobre mudanças na legislação eleitoral. Na quinta-feira da semana passada, nós estávamos comentando sobre registro de candidaturas. O que ficou faltando falar sobre a questão do registro? Advogado José Antônio Rosa, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade. Nossos agradecimentos à direção da OAB Mato Grosso. E o que ficou faltando esclarecer sobre a questão dos registros? Apenas que, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Capital, do Jornal da Manhã, a toda a população da Baixada Cuiabana, e agradecer em especial o espaço concedido aí para a OAB para que fizesse esses esclarecimentos tão importantes, não só para a população, mas para todos aqueles que serão candidatos nessa eleição. Nós falamos sobre as convenções e finalizamos com as convenções, não esgotando o assunto, mas colocando aquilo que era de mais importante, e agora nós estamos, feitas as convenções, aptos a fazer o registro das candidaturas. Esse registro, ele deve ser acompanhado de uma relação de documentos que os partidos já conhecem muito bem, que são as certidões cíveis e criminais, os documentos pessoais do candidato, fotografia do tamanho do registro preconizado pela lei eleitoral, com fundo branco de preferência. É uma receitinha de bolo que deve ser feita e deve ser bastante cuidado. Essas certidões hoje podem ser requeridas a partir de quando? Ela, como tem validade de 30 dias, eu tenho sugerido a todos os partidos e a todos os candidatos que façam requerimento a partir do dia 20 de julho. Elas demoram em torno de, aquelas que não forem tiradas direto pela internet, que precisarem ser pedidas nos fóruns e nos tribunais, elas demoram de 3 a 5 dias a serem entregues. Então, no dia 15, que é o dia que vai aferir se o candidato pode ou não ser candidato, ela vai estar dentro da validade, portanto pode ser pedido desse período. Além disso, tem as certidões do órgão público, né, que deve ser pedido pelo candidato, porque há o impedimento, não dessa legislação agora, mas da legislação de 2010, daqueles que têm cargo público e que tenham perdido o cargo público por algum motivo, tenham sido demitidos a bem do serviço público, eles ficam inelegíveis também por 8 anos. Da mesma forma, os profissionais liberais, aqueles que são registrados em conselhos, devem também pedir a certidão do conselho respectivo para ser encaminhado. Caso contrário, ele pode ter o registro indeferido, porque não tem como aferir se ele está exercendo o cargo ou não, se ele está na ativa ou não, se ele foi expulso ou não. Em caso de expulsão ou cassação do registro, no órgão respectivo, também ele perde a condição de elegibilidade, então precisa ser aferido. Então é preciso cuidar dessa documentação com bastante eficiência, os partidos junto com os candidatos, para que junto com aqueles outros documentos que referem-se ao DRAP, que é a regularidade partidária, compõe os documentos totais para fazer o registro da candidatura. Então esse seria o que tem de mais importante a falar do registro, que se dará no dia 15 de agosto até às 19 horas. Eu sugiro a todos os partidos que não deixem para o último horário, que faça tão logo tenha a documentação em mão e possa encaminhar ao tribunal ou à zona eleitoral ainda pela manhã ou à tarde, para que não fique na última hora, no último instante, no último segundo. Tá, advogado Zé Antônio Rosa, vamos falar agora de um tema que é talvez o mais perigoso da campanha eleitoral, que é a arrecadação de campanha, porque este ano mudou a lei. Não pode mais pegar recurso de empresa jurídica. Na eleição municipal, os candidatos a prefeito e os candidatos a vereador só podem receber doações de pessoas físicas. E como é que a pessoa física pode doar? Tem um limite para doar? Tem. Foi alterada a legislação, a pessoa jurídica não pode mais doar para a campanha eleitoral. É evidente que até o ano passado isso podia, portanto os partidos políticos ainda podem ter em caixa resto de dinheiro de doação de empresa jurídica, de pessoa jurídica.
Esse recurso não pode ser utilizado mais na campanha deste ano. Portanto, os partidos políticos ficaram obrigados a criar duas contas da administração da sua conta partidária, uma do fundo partidário e outra conta de recursos outros arrecadados. Essas doações do passado ficam lá no fundo partidário? Ficam lá no fundo partidário. No fundo partidário, na conta de doações outras, de doações diversas. O fundo partidário vai ter a conta só do fundo partidário. Esta conta do fundo partidário pode ser utilizada na campanha. Os partidos políticos, quando quer dizer, aquilo que o partido recebe do governo federal pode ser utilizado na campanha. Pode ser utilizado na campanha. Pode ser utilizado na campanha. É recurso público. Tem todas as regras de prestação de conta de recurso público. Então, o partido político que está disputando a eleição neste ano, ele fica obrigado a abrir uma conta de campanha eleitoral. Então vai abrir uma conta lá. Mas daqui para frente o candidato também pode arrecadar ou é só o partido? Não, esse é de responsabilidade dos partidos e do candidato e dos candidatos a prefeito e vereadores. Então o candidato também pode receber na conta dele, depois de aberta a conta. Na conta dele. O que o partido fica obrigado a fazer, a abertura da conta, é porque tudo que for repassado do partido para o candidato deve ser repassado via a conta de campanha. Oficial, né? Oficial. Então ele repassa via a conta de campanha e a conta do fundo partidário. O candidato pode fazer pagamentos, aí não é de arrecadação, mas interessa. Gasto de campanha. Pode fazer pagamentos sem ser em cheque? Ele Não. Pode fazer pagamento em dinheiro? Não. Todos os candidatos nos municípios que estão obrigados à abertura de conta de campanha, desde que tenha o banco no município e que ele tenha a obrigação de abrir essa conta, o pagamento é só através de cheque ou transferência eletrônica. E outra regra da questão de doação é que acima de R$1.600 nesta eleição, nesta campanha, fica obrigado a fazer transferência bancária. Quem for doar para o candidato, ele fica obrigado a transferir de conta a conta através de transferência bancária. E com todos os dados, CPF, número da conta, os dados completos de quem está doando. Pois é, e o candidato pode doar até que limite? Por exemplo... Vamos nos limites. Limite de doação. Quem for doar para a campanha política nesta eleição, e é só a pessoa física que pode fazer isso, ele fica restrito ao limite de 10% do arrecadado no ano anterior. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Arrecadado e declarado no ano anterior. Arrecadado e declarado. Vamos supor uma pessoa que ele arrecadou, está declarado no imposto de renda dele R$100 mil no ano passado, em 2015, está na declaração de imposto de renda dele. Essa pessoa, esse contribuinte, ele pode doar até 10% do bruto, ou seja, até R$10 mil. Fora disso, se ele doar acima de R$10 mil, ele, além de ficar inelegível, caso seja candidato, aí quem fica inelegível é quem doou. Quem doou. Quem tem a restrição toda é quem doou. Quem é responsável toda é quem doou. Ele ainda tem que pagar uma multa que varia de 5 a 10 vezes o valor do excesso em que ele doou. Suponhamos que se um cidadão doar o excesso, o candidato não tem nada a ver com isso, porque ele não tem como saber se o cara está doando ou não dentro do limite, né? Exatamente. Então quem está doando é que tem que prestar atenção, e não adianta falar, eu ganhei o ano passado R$100 mil, mas não declarou no imposto de renda, então ele não pode doar, a doação dele é zero. Ele não pode doar nada. Ele só pode doar se ele tiver declaração do imposto de renda. Então eu tenho recomendado, nas palestras que tenho feito quem for isento do imposto de renda não pode doar? Quem for isento do imposto de renda, ele pode doar, desde que ele tenha a declaração dele feita. De isento. De isento. Lá no de isento vai dizer, olha, ele arrecadou até R$35 mil no ano, então ele pode doar R$3.500. Ele é isento, mas ele pode doar. Não tem uma restrição de que ele não pode doar, mas ele tem que ater ao que ele ganhou durante o ano. Sem o documento do imposto de renda, nem não tem como doar. Não tem como doar. É base para. Porque é o seguinte: terminou a eleição, o TRE tem até dezembro do ano da eleição para encaminhar para a Receita Federal todos os valores que foram doados na campanha. E ele encaminha. Primeiro, situação que vai se verificar na Receita Federal é o seguinte:
fulano de tal doou R$5.000. Vamos olhar aqui. Ele não declarou imposto de renda no ano de 2015. Resultado, 100% do que ele doou, ou seja, os R$5.000 está irregular. Ele vai tomar uma multa de 5 a 10 vezes esse valor, pode ser de 25 mil a 50 mil, além das restrições que vão ser colocadas, da inexigibilidade, de não poder fazer passaporte, de não poder contratar com banco público, as mesmas restrições que tem aquele que não tem, que encontra-se com o título irregular. Então, é preciso que tome cuidado com isso, e por esse assunto eu estava dizendo, nas palestras que tenho feito aos contadores de campanha que vão prestar serviço nessa campanha eleitoral, vai receber a doação, primeiro documento para receber a doação cadê o seu imposto de renda? Isso evita problema para quem está doando e vai evitar problema também para o candidato, porque quem está doando não tem a obrigação de saber das regras, quem está recebendo tem a obrigação de saber das regras. Então eu acho que tem que também acompanhar, até para preservar o seu doador de campanha. Tá, agora fazer uma pergunta aqui de um fato que já aconteceu inclusive comigo numa campanha eleitoral. Nós fizemos uma palestra, trouxemos um especialista em direito administrativo para fazer a palestra e cobramos pela palestra. Reunimos lá e como forma de arrecadar para a campanha mesmo, né? E cobramos pela palestra R$10.000 a mesa. Pode fazer isso? Pode fazer esse tipo de promoção, arrecadar isso aí? O candidato pode fazer isso e o partido pode fazer isso? Eles podem fazer esse tipo de arrecadação, e a partir de quando? Pode fazer agora, por exemplo? Então, vamos falar disso. O partido pode fazer agora, que está fora da época eleitoral? Pode fazer agora, o partido não tem problema. Vamos falar de dois assuntos. Você perguntou sobre qual limite que... Estamos falando das modalidades de doações. Então a primeira modalidade que nós colocamos foi a questão do doador individual, dentro do limite que ele pode doar de 10% da arrecadação do ano anterior, ou seja, do seu faturamento bruto do ano anterior. E a outra modalidade é o próprio candidato. O próprio candidato, ele pode doar o valor que ele quiser. O candidato não está restrito aos 10% que nós falamos aqui do limite da sua prestação de conta, da arrecadação dele do ano anterior. Ele pode avançar sobre o seu patrimônio. Então ele pode doar até o limite do valor que ele está previsto. No caso de Cuiabá, vai ser algo em torno de quase R$400.000 para vereador, por exemplo. E vai ser algo em torno de quase R$7 milhões para prefeito municipal. Então o candidato a prefeito, ele pode doar até os 7 milhões. Não tem nenhuma restrição dele fazer essa doação até os 7 milhões, desde que ele tenha também lastro no seu imposto de renda do ano anterior. Porque também não é possível, por exemplo, o candidato a prefeito de Cuiabá, ele vai doar os 7 milhões para a campanha dele. Ótimo, ele tem o dinheiro para doar, tá ótimo, ele doa, faz a doação sem nenhum problema. Aí você vai verificar o imposto de renda dele. Ele faturou, ele teve de faturamento no ano anterior algo em torno de R$400 mil no ano todo. Ele está doando 7 milhões, ele teve R$400 mil. Vai olhar, o patrimônio dele tem um apartamento, uma casa e um carro. Ou seja, ele não tem de onde tirar esse dinheiro para doar. Então pressupõe-se uma fraude. Alguém fez a doação em dinheiro, ele internalizou esse dinheiro como se fosse dele e fez a doação. Essa é uma das coisas que pode acontecer. Então ele pode doar desde que ele tenha lastro patrimonial. O imposto de renda comprove isso. Comprove isso. Se o cidadão tem o candidato... E aí não precisa estar declarado, não, basta ter patrimônio, né? Declarado, patrimônio declarado. Não, precisa ter só o patrimônio declarado. Não precisa ter a receita declarada. Ele precisa provar como é que ele chegou naquela receita. Porque ele pode ter a receita... E aí ele não tem o valor do dinheiro em caixa. Ou ele pode ter o dinheiro em caixa também, ou no banco, ou em casa, depositado em cofre, sei lá. Mas tem que estar declarado na Receita Federal. Se ele não tem isso declarado e ele vai vender um patrimônio dele para poder fazer a campanha, ele fica obrigado a fazer a retificação do seu imposto de renda. Mas isso sempre até o limite da lei, né? Até o limite da lei. 7 milhões. Até os 7 milhões que a lei permitir para fazer campanha eleitoral para candidatura a prefeito ou para candidatura a vereador até R$400 mil, mais ou menos, estimando aqui o valor. Então, o candidato pode fazer a doação, só que tem que tomar esses cuidados de compatibilizar a doação que ele vai fazer com o patrimônio que ele tem. Se não compatibilizar isso, ele vai ter problema também. Só para finalizar aqui, o evento o partido pode fazer?
com relação a outro tipo de arrecadação de campanha. O evento pode ser feito. Nós dissemos aqui que quem pode arrecadar é o partido político ou os candidatos. Os dois podem arrecadar. Então o evento da arrecadação pode ser feito por um ou por outro. Não, o evento pode ser feito inclusive agora. Agora pelo partido. Pelo partido. Pelo candidato só depois do registro. Só depois do registro da candidatura. E deve ser comunicado à Justiça Eleitoral que vai fazer. Você não pode, por exemplo, fazer um jantar ou uma palestra com jantar em que você vai cobrar, por exemplo, R$30 pelo jantar. R$30 pelo jantar é um valor muito pequeno, é um valor de um jantar. Se faz isso, pode caracterizar que, ao invés de estar fazendo uma arrecadação de campanha, está fazendo uma captação de sufrágio, porque o valor é de jantar, você está fazendo palestra, você está pedindo voto, porque é um ato de campanha. Não é um ato diferente de campanha, é um ato de campanha. Então, vai fazer um jantar com palestra, por exemplo. Ele tem que ser um valor que, pago as despesas, vai sobrar um valor de doação de campanha, que vai servir para a campanha. Então, uma palestra com um jantar, no mínimo, por pessoa, teria que cobrar aí R$400, R$500 por pessoa, para que seja paga as contas e que sobre dinheiro para a campanha. Isto tem que ser feito. Pode ser feito? Pode. Comunicado à Justiça Eleitoral, que pode mandar ou não, se quiser, um representante para acompanhar os trabalhos desse evento, e este evento deve ser feito uma conta separada, evento, arrecadação de dinheiro através de palestra ou jantar, ou outro evento que tenha feito. Faz uma contabilidade paralela, todos aqueles que compraram o ingresso têm que emitir um recibo para ele. Comprou um ingresso, emite o recibo, está comprando aqui um ingresso do evento tal, assim assado e tal, é como se fosse uma doação, só que não entra no limite dele, porque não é uma doação. É doação ao partido, né? Exatamente. Então ele vai fazer isso e vai prestar a conta e não tem problema nenhum. É um evento normalmente que pode ser feito tanto para o candidato quanto para o partido. Advogado José Antônio Rosa, muito obrigado. Quinta-feira temos mais. Na quinta-feira eu gostaria nós vamos falar sobre a arrecadação. Não venho, compromisso é compromisso. Nós vamos cumprir o compromisso com a Rádio Capital e com você, Antero, e com os ouvintes do seu programa da Jornal da Manhã. Nós vamos falar ainda sobre arrecadação e sobre aquilo que é gasto com um capítulo para as mulheres, sobre aquilo que se pode gastar com as mulheres e como que pode ser feito isso. Tá certo. Muito obrigado. A entrevista de José Antônio Rosa, advogado da Comissão Eleitoral da OAB.